Eu preciso ensinar o meu filho, a minha filha, mandamentos e ensinamentos cristãos para que ele seja uma boa pessoa. Eu preciso ensinar para ele que se ele pecar, ele vai para o inferno. E se ele acertar, ele vai ter pontinhos com Deus. E isso é um terrorismo psicológico barato e deveria, inclusive, ser considerado crime, né? Infelizmente, não pode ser considerado crime por ser um dogma religioso, mas eu acredito que vai chegar um momento que verdades absolutas e religiosidades, eu acredito, tenho fé e esperança que esse dia vai chegar, que lavagens cerebrais, né, religiosas devem ser proibidas desde a infância, porque é na infância que o cérebro da criança está em construção e é dali que começam todas as crenças limitantes, traumas e questões, né, limitadoras que vêm das crenças, e geralmente dos pais, e das crenças limitantes dos pais, e da religião que eles estão inseridos, da fé que eles estão inseridos. Essas crenças aprisionam, além de fazer um terrorismo, né, absurdo. Ou, por exemplo, se eu sou uma criança, estou constantemente sendo ameaçada, né, de ir para o inferno, se eu pecar, eu vou estar fazendo mal, eu vou estar me unindo ao mal. Ou seja, é um tipo de tortura psicológica, é o mesmo que uma pessoa estar com uma arma na tua cara e falar assim: a partir de agora, se você pisar para o lado, você vai ser castigado, eu vou atirar em você, ou eu vou, né, te punir, eu vou te castigar. Então, assim, imagine uma criança dormir e acordar pensando que ela pode acordar no inferno. É um absurdo uma criança assim ser difundida com tanta liberdade, enquanto que ensinamentos de outras culturas, de outras fés, muito bonitos e muito equilibrados, muito sensatos, são punidos ou rejeitados, né? E a cultura cristã simplesmente é difundida desde a infância, e quando não, né, a religião em si, mas as crenças limitantes que vêm de pais, de mães, de família, da cultura em si ao redor, né, que predomina aqui o cristianismo, principalmente aqui no sul. Então, realmente são coisas que castram, né, as crianças desde o início ali, a menos que saiam alguns mais rebeldes que questionam, que não vão aceitar, né, simplesmente porque alguém disse que tem que ser assim. Então, a partir daí surgem pensadores, questionadores e pessoas que podem ser consideradas rebeldes e em algum momento podem ser rebeldes porque vieram realmente para questionar esses sistemas aprisionadores. Então, se você faz isso com seu filho, sua filha, com boas intenções, querendo que ele vá pelo caminho melhor, né, que você entende como melhor, saiba que existem outras maneiras de fazer isso. Você não precisa aterrorizar a criança com uma crença que você tem, porque você ainda nem sabe qual crença ele escolheria ter, mas você já vai ensinar, né? Afinal de contas, o livro que você considera sagrado diz que deve ensinar a criança desde o início o caminho que ela deve seguir. Ou seja, a manipulação começa desde sempre. Em todos os cantinhos lá do livro sagrado tem uma forte tendência a manipulações, a extremismos e entre outras práticas totalmente questionáveis dentro do meu ponto de vista, são extremamente questionáveis, inclusive, não concordo e não compactuo mais com esse tipo de visão. Então, se você, pai e mãe, faz isso com seu filho, pode ter certeza que se ele não fizer algo errado, vai ser por medo ou culpa. Mas nunca vai ser porque ele aprendeu que não é o correto fazer algo que ele não sente que é correto. Por quê? Porque é ensinado dogmas limitantes, né? Coisas, crenças ali que vão podar a plantinha de crescer como ela gostaria de crescer. Ou seja, não questione isso porque você está pecando. Se você cometeu um pecado, você está se unindo ao mal. Se você fez muitos pecados e não se arrependeu, você vai para o inferno. O tempo todo, esse tipo de imposição por medo, né, gera um conflito interno. Então, desde muito cedo, existem conflitos internos, medos, culpas, falta de paz mesmo, né? Que os próprios pais, sem a intenção de fazer, estão gerando na criança aquele sistema, porque eles foram ensinados assim e veem como a melhor opção. Porém, você pode sim ensinar o seu filho a pensar por ele mesmo, a seguir o caminho que ele deseja seguir, que o entendimento, que a compreensão, que a consciência dele optar por seguir. E isso não vai fazer dele um doido, um maluco que sai por aí fazendo o que quer. Desde que você coloque limites. Isso sim é o que, né, um pai ou uma mãe deveria fazer pelo seu filho. Educar e trazer limites. E deixar fazer com que ele crie independência, né? Que ele crie liberdade para pensar por ele mesmo.
capacidade de questionar. Não é à toa que filosofia foi proibido nas escolas, porque não é interessante, né, que os seres humanos, que as crianças, os adolescentes, eles pensem, eles questionem. Então é muito mais interessante porque eles sigam um sistema. E isso está nas religiões mais limitantes também, né, que fazem ali com que exista esse controle absurdo e um terrorismo, tortura mesmo psicológica desde muito cedo. E aí, depois de adultos, ou mesmo, né, enquanto mais jovens, não entendem por quê. Nossa, porque quando eu faço sexo eu me sinto mal, eu me sinto sujo, porque eu nunca consegui explorar melhor as minhas vontades, os meus prazeres, porque eu não me sinto merecedor de estar feliz, não me sinto merecedor, né, de ter um momento de prazer, seja ele sexualmente ou algo que eu gosto de fazer, enfim, porque em algum momento foi implantado ali crianças limitantes. Isso pode vir dos pais, independente da religião. Sim, os nossos pais, eles trazem para nós coisas, né, dos nossos avós, padrões repetitivos. Porém, quando se tem uma crença mais extremista, de mais fanatismo, de mais cegueira, fica tudo ainda pior, porque ali é inserido na criança, além dos traumas, das vivências ancestrais, dos padrões, né, repetitivos, também as crenças da religião, ou seja, é difícil entender, né, como as crianças conseguem sobreviver a situações assim, porque como o psicológico pode ser saudável? Você passou a infância e a adolescência ouvindo que estava errando ou estava prestes a cometer um pecado que poderia levá-lo ao inferno, ou então que a única esperança realmente era tentar ser um santo, um puritano, não fazer nada daquilo que sente vontade, nada daquilo que realmente deseja. Então, é claro que, né, como pais, eu sou mãe, então eu ensino também os limites e com isso as consequências dos atos. Isso é diferente. Você ensinar um caminho justo, né, algo bonito ali para que você tenha a sua liberdade, a sua forma de pensar, aquilo que faz sentido para tua alma, para tua vida, para tua mente. Né? Estimule a pensar, estimule a questionar, estimule a inteligência, a independência, ao amor próprio, que ele vai encontrar o caminho dele. E o caminho dele não necessariamente é o mesmo que o seu. E isso, pais, né, de religiosos deveriam compreender para que não façam os filhos sofrer. Mais tarde, muitos traumas podem vir à tona, sim. Inclusive, né, crianças de que, por exemplo, o sexo é sujo, de que sentir prazer, eu não me sinto merecedor de viver coisas boas. Então, vem traumas infinitos. Mas e antes de chegar à vida adulta, a própria infância e a própria adolescência pode se tornar um inferno. Aí sim eu digo que pode ser um inferno mesmo. Essa tortura psicológica que acontece e que é vista como normal, que é tranquila. Então eu não ensino ele a fazer o bem, a ser justo. Eu ensino ele por medo e culpa, que foi assim que foi colocado para mim. Não tem como ter um psicológico saudável depois disso. Não faça isso com seu filho se você deseja que eles sejam saudáveis, independentes e pensem por si mesmo, questionem e encontrem o verdadeiro caminho deles, enquanto seres aqui na Terra. Né? Não o caminho que você acha que eles devem seguir, porque alguém disse que era o caminho que você deveria seguir e você aceitou cegamente. Então não faça isso com seus filhos se você deseja ver eles bem.